Então vamos dar sequência aqui. Eu quero fazer o seguinte: eu quero pegar todos os itens do meu menu e toda vez que eu clicar em um daqueles itens, ele vai chamar uma função para mim que vai fazer alguma coisa, que seria a função que vai chamar as páginas. Então eu vou pegar aqui, ó, o meu menu, eu uso o cerquilha, o jogo da velha ali, e passo o atributo do menu para ele. Só que dentro do menu, né, da identificação do identificador menu, eu tenho um link. O link, né, é o a âncora ali. Então eu aplico ela ali também. Quando eu clicar, aí é o ponto clique. É a mesma coisa do onClick, né? É só um jeito diferente de escrever o JavaScript aqui. Ele executa para mim uma função. Então essa função eu abro e fecho parênteses ali e abro chaves aqui para trabalhar entre ela com essas funções. Para essa função, aqui eu tenho que fechar também, ó, um outro parênteses, na verdade, ali no final. Vamos colocar eles direitinho para não para não bagunçar aqui. Beleza. Lembrando de terminar também as linhas, né, com ponto e vírgula aqui, que é um padrão para o JavaScript. Vou criar uma variável chamada spage, e essa variável vai receber o seguinte: ela vai receber o objeto em que eu clicar. O objeto em que eu clicar é o this, então eu coloco ele aqui, ó, this. Beleza, a mesma coisa do ActionScript, para quem não lembra. O objeto em que eu clico é esse. E vai atribuir para ele, para atribuir o attr, fazer uma atribuição no identificador dele. Então essa variável recebe, por exemplo, vai pegar, capturar o identificador do botão em que eu clicar. Então se eu cliquei no 3 é o identificador do botão do menu 3 e assim por diante. Então eu vou colocar aqui para ele meu identificador, que é o ID. Prontinho. Então seria mais ou menos isso aí que ela vai fazer de início. Então toda vez que ele executar a função, ele vai me dar uma mensagem, e a mensagem no JavaScript é o alert, e a mensagem de quê? No spage. Então ele vai mostrar para mim o que eu tenho ali, né, o que recebeu o spage, dando uma recapitulada rápida. Quando ele pegar, né, quando eu me referenciar ao meu menu, ao link que tem dentro dele, que é a âncora, e clicar em uma daquelas âncoras, em uma daqueles links, ele vai criar uma variável chamada spage, e nessa variável vai ser atribuída a ID, né, o identificador do objeto em que eu cliquei, por isso this. E ele vai me mostrar aqui o nome desse ID, né? Ele vai mostrar o spage que recebe esse ID. Ctrl S, vamos fazer o teste na prática. F5 para atualizar, cliquei no primeiro botão e vamos ver se ele não me faz passar vergonha. Ele não deu nada. Vamos ver se ele não deu ou se está carregando ainda. Então tá tudo certinho aqui no código. Pode ser que eu creio que eu mexi no index e não salvei. Então vou dar um Ctrl S nele ali para salvar. Vamos testar novamente. Agora certo, ó, 1, né, 2. Então ele já está pegando o identificador dele. Se eu já sei onde eu estou clicando, fica fácil para passar as funções. Não reparem a voz aí, nem a tosse não, porque a gripe me pegou aí. Eu já esperei ontem, anteontem para fazer a aula e não tá passando. Então vou criar as aulas assim mesmo, porque eu tô querendo terminar essas aulas essa primeira parte de HTML5 e começar a passar, né, para vocês personalizarem direito a página, um pouco sobre PHP e mais coisas sobre JavaScript. Então eu estava querendo misturar PHP, JavaScript, CSS3. Só que para passar tudo isso em HTML fica complicado. Então o que eu vou fazer? Eu vou separar, vou dividir um conteúdo, vou passar o básico de PHP para quem não sabe, só para me começar umas aulas, usar o HTML5 em Dreamweaver. A gente vai montando sites e colocando tudo isso, né, que eu expliquei. Depois eu vou explicar para vocês direitinho isso aí. Então estive pensando nisso aí, vai ficar mais fácil em vez de eu ficar misturando PHP aqui, HTML5, JavaScript, CSS, tudo de uma vez. Primeiro, para ficar mais fácil para vocês, eu ensino o PHP, né, o básico do PHP para quem nunca mexeu. Depois já vai ter uma facilidade maior quando eu estiver passando aulas sobre isso, né, junto com HTML5 que eu estou fazendo. Então para quem nunca viu, por exemplo, JavaScript, fica complicado de interpretar esses parâmetros que eu estou criando aqui, né? Então fica difícil de entender o que é a criação de uma variável. Então eu prefiro às vezes criar um cursozinho, um módulo aí ensinando para vocês os comandos e tal, como que funciona a estruturação, para depois a gente dar sequência nisso
e colocar e aplicar de uma forma mais avançada nas nossas páginas. Então, voltando aqui, né, a identificação deles nós já pegamos. Agora que eu tenho a identificação, fica fácil para criar a função que vai chamar, né, as minhas outras páginas. Então, na verdade, cada botão que eu clicar aqui, ele vai trocar para mim o conteúdo interno aqui. Essa é a nossa ideia desse primeiro modelo de site aí em HTML5. Na próxima aula a gente dá sequência.